Santo Espírito.
para seguir homem nenhum. Estamos aqui, gente, para procurar a palavra de Deus, para ver nosso Senhor junto com a gente. Então, se você veio atrás de um homem, está no lugar errado. Estamos atrás do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos atrás daquele que salva, aquele que cura. Aleluia! Eu ouvi glória a Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus.
graças e louvores, Senhor Deus, pela vida do Felipe Henrique, Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que traz sobre nós a criação, que traz sobre nós, ó Pai, a descendência das nossas vidas. E nós apresentamos e consagramos, ó Pai, a vida do Felipe Henrique em Tuas mãos, ó Pai querido. Ó Pai, abençoa, Senhor Deus, essa criança, para que desde já, Senhor Deus, ele experimente, Senhor Deus, do Teu abraço, experimente do Teu colo, experimente da Tua proteção, experimente, ó Deus, a Tua alegria sobre ele, ó Pai, que não haja nenhum mal, nenhum encantamento, que sobre ele, ó Pai, nenhum homem mau possa, ó Deus, se aproximar. E nós abençoamos a vida dele, ó Deus, declaramos que sobre ele a Tua bênção é plena, a Tua vontade é plena, o Teu querer é pleno, o Teu amor se aperfeiçoa na vida do Felipe. E nós também abençoamos os pais, a Márcia, o Franco, e Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor derrame, ó Deus, sabedoria, derrame, Senhor Deus, sobre ele a graça, derrame sobre ele, ó Deus, a sabedoria de cuidar do filho, ó Pai, que eles possam, ó Deus, sempre, ó Deus, ser supridos por todas as necessidades, ó Deus, materiais, espirituais, emocionais. Que, ó Deus, nesta família brote o Teu amor, que nesta família a Tua palavra permaneça, e que em nome de Jesus nenhum mal alcance. Em nome de Jesus nós abençoamos todos aqueles que estão aqui, os parentes, os pais, ó Deus, os irmãos. Em nome de Jesus nós abençoamos essa família, a vida do Felipe, a vida do Franklin, a vida, ó Deus, da Márcia, para que a glória do Senhor prevaleça nessa família. Nós abençoamos no nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. 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 Aplausos ao Senhor. E hoje, antes da gente entrar na ministração, eu queria falar um pouco sobre o nosso projeto, não só o nosso projeto, mas o projeto de Lagoinha para as famílias. Lagoinha hoje criou o seu ministério chamado Gerações, Lagoinha Gerações. E este ministério, Lagoinha Gerações, ele vai cuidar de todas as esferas da família Lagoinha, seja de crianças, seja de jovens, de adolescentes, seja de adultos, de casais, de noivos que estão para se casar. Então é um ministério completo, queridos, que se rende a cuidar das nossas famílias. Eu queria chamar aqui por um instante minha esposa amada, está ali com o neném. Vem cá, Léo e Andréia, por gentileza. Nós, nesse trabalho, queridos, nós temos uma equipe que está sendo formada. Pode vir cá, queridos. E a gente tem buscado do Senhor a direção para esse trabalho, que foi incentivado aqui pelo pastor Rodrigo. E nós temos um propósito muito grande no Senhor para isso. A nossa visão, amados, é não só fazer a vontade do Pai, que ela é perfeita, boa e agradável, mas acima de tudo, nós possamos ganhar almas, ver famílias restauradas, ver famílias, ó Deus, rendidas ao Senhor, caminhando com o Senhor, renovando matrimônios que a princípio estavam desfeitos, matrimônios que a princípio estavam fadados ao fracasso. E nós aqui, junto com o casal, nós estamos com esse projeto iniciando aqui na nossa igreja. A partir de agosto, começarão a ter cursos específicos dentro desse projeto Lagoinha Gerações. São 3 cursos importantes, e você precisa entender isso, que é importante para você e para a sua família. O primeiro deles é o curso de noivos. Quem, para casar em Lagoinha, ou dentro de uma igreja de Lagoinha, ou através de um pastor de Lagoinha, vai ser exigido a partir de agora que todos os noivos façam esse curso de noivos, preparação de noivos. Por quê? Porque nós entendemos que o preparo é fundamental para que essa jornada do matrimônio, ela seja cuidada e preparada pelo Senhor. Amém? E também haverá um curso chamado Bem Casados. Quem lembra do Casados para Sempre aqui da igreja? Amém? Agora esse curso vai se chamar Bem Casados,
Será um curso mais acessível para todos os casais, né? Só para você ter uma ideia, esse curso para o casal completo vai custar somente R$50. Então não tem desculpa, puxa, eu não tenho dinheiro para fazer, vai me fazer falta. Você tem a bênção do Senhor para fazer esse curso, e ele vai começar a partir de agosto. E um terceiro treinamento, também não menos importante dentro dessa esfera do Lagoinha Gerações, é o treinamento de pais e filhos. Nós precisamos aprender a sermos pais. Para quê? Para que nossos filhos cresçam à luz da palavra de Deus e nós sejamos capacitados pelo Senhor para esse grande ministério. Amém? Então, logo quando começarem a abrir as inscrições, houve uma junção das 3 igrejas aqui do núcleo Pampulha, Lagoinha Aeroporto, Lagoinha Planalto e Lagoinha Pampulha. Nós vamos fazer esse treinamento junto às 3 igrejas e nós depois vamos explicar, com detalhes como que vai funcionar, os dias, os horários, enfim, para quê? Para que você tenha a oportunidade e o desprendimento de investir na sua família. Amém? Então, conto aqui com os amados, queridos Léo e Andréia, que já têm uma experiência, uma bagagem com Casados para Sempre. E se você é um casal, e tem essa disponibilidade, esse interesse de também fazer parte desse projeto, eu quero que você fale comigo, para que nós possamos juntos, achar essa oportunidade, porque teremos muita demanda, amém? Teremos muita demanda e nós precisaremos de mais pessoas voluntárias para nos ajudar. Eu costumo dizer que quando nós participamos desse projeto de ajudar outros casais, nós aprendemos também a nos ajudar também. Nós amadurecemos também com esse projeto, com esse trabalho. Porque, queridos, se você fala, puxa, mas você já é perfeito, não, queridos, nós também padecemos e passamos pelos mesmos problemas. Mas nós juntos seremos mais fortes. Teremos a capacidade de fazer a obra e fazer com que o seu casamento seja um casamento à luz da vontade e do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Todo mundo entendeu aqui? Quer falar alguma coisa? Eu queria colocar só uma coisa. O bem casados não é só para o casal casado, tá? Às vezes o casal vive junto, mas não é casado. Então, bem casados é para esse casal também. O bem casados também é não só para cristãos, é pessoas que vocês conhecem, que às vezes têm dificuldade no casamento. Então, assim, é uma oportunidade da pessoa estar aprendendo à luz da palavra de Deus como ter um casamento santo diante do Senhor. Então, gente, vale muito o investimento. R$50 é um valor muito baixo comparado ao que o Senhor tem a fazer no seu casamento, na vida da sua família, na próxima geração que virá. Então, assim, eu os abençoo em nome de Jesus, que vocês acolham esse projeto. E se você sente no coração o desejo de estar sendo um conselheiro, sabe, procura o pastor Samuel, porque não existe casamento perfeito, igual ele falou, Todos nós temos dificuldade, mas pelo momento que a gente se dispõe a estar na obra, trabalhando, o Senhor edifica o nosso lar, o Senhor trabalha em nós, nós recebemos muito mais do que aquilo que nós doamos. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor por isso. Amém. Pai, nós te entregamos, ó Pai, este momento, para que o Senhor possa usar cada momento desta reunião, desta palavra, Senhor Deus, para que o teu poder possa prevalecer sobre as nossas vidas, que a tua palavra venha tocar os nossos corações, que nenhuma distração, nenhuma preocupação, nada que nos distancie agora, Senhor Deus, possa prevalecer, mas que o Senhor tenha pleno domínio no nosso meio agora, que o teu Santo Espírito tenha liberdade, que o Senhor possa me usar, apesar de mim mesmo, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma pergunta que não quer calar: qual é o valor da nossa família?
Qual é o valor da sua família? Qual é o valor da nossa família para Deus? Nós vimos nesse pequeno filme um retrato de uma vida desordenada, uma vida cujas prioridades estavam confusas. E muitos de nós hoje, no nosso mundo atual, acabam vivendo essa realidade. Por quê? Porque a desordem, a rotina, as obrigações, as necessidades, as preocupações, os problemas, as dificuldades vão nos assoberbando, vão trazendo sobre nós um pensamento angustiante e nos trazendo muitas e muitas preocupações que nos afastam daquilo que é mais valioso, que nos tira daquilo que é mais valioso. Representado aqui por uma rosa que aquele pai deu para aquela filha, mas acima de tudo, pela nossa família. Talvez você já conheça ou já tenha experimentado na sua vida uma desorganização dessa natureza. Talvez você já tenha vindo em algum momento da sua vida numa família desorganizada, complicada, cheia de dificuldades, cheia de problemas. E talvez isso, e eu posso te afirmar isso, não é privilégio seu, todos nós estamos sujeitos a isso. Então nós precisamos entender, e a partir dessa referência, mudarmos a nossa forma de lidar com a nossa família. Se você é casado, você tem uma obrigação com a sua família. Se você ainda não é casado e é solteiro, você também tem uma obrigação na sua família. A diferença é que quando nós somos solteiros, nós não escolhemos a família que nascemos. Mas nós precisamos entender que se estamos naquela família, foi porque Deus assim o quis. E dentro desse projeto, dentro desse propósito de Deus, é ali em que você vai ter que ser usado pelo Senhor. Agora, se você é casado, essa situação ela é inclusive mais preponderante para nós, porque você escolheu. Não sei se você, que nem eu, que teve uma arma apontada na cabeça. Brincadeira, né? Né, meu bem? Meu sogro era bênção, gente boa. Mas ninguém é obrigado. Você escolheu a casar com a sua esposa, e você, esposa, escolheu a casar com o seu marido. Talvez você casou conhecendo os defeitos dele ou dela. Talvez você, por uma ilusão qualquer, achou que depois que casasse ia melhorar ou ia mudar. A gente amadurece, mas as nossas personalidades permanecem. Nós somos desse jeito. E a gente precisa aprender que nós temos que ser felizes, né? Acima de tudo, fazendo o outro feliz. Então, o propósito da família, acima de tudo, é o propósito de Deus para as nossas famílias. E é sobre isso que eu quero trazer hoje para nós. É sobre esta visão, sobre este propósito de Deus para as famílias. Qual é o valor da família na sua vida e diante de Deus? Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 128. Vamos tentar colocar aqui sem derramar. Aleluia! Que copo bonito, né? Tem gente que quer trocar um copo bonito desse por uma caneca, né? Imagina o que é isso. Glória a Deus por isso. Salmo 128, verso 1.
Diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha aí: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras, e ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? A família, queridos, é uma bênção para nós. A família é uma bênção que Deus tem para nós. O propósito da nossa família é ter a bênção do Senhor sobre nós. Por quê? Porque quando nós aprendemos a temer ao Senhor, quando nós aprendemos a viver debaixo da presença e da mão poderosa do Senhor, Ele, tudo em nossas vidas irá bem. Mas como nós iremos viver isso se vivemos dentro de uma condição diferenciada? Dentro de uma circunstância em que as famílias estão sendo destroçadas, numa circunstâncias em que as famílias estão sendo atacadas o tempo todo por sofismas, por mentiras, por valores invertidos. Nós precisamos aprender a priorizar a nossa vida. Porque o que nos faz desorganizar é quando nós vivemos uma vida sem planejamento e sem priorização adequada. Porque todas as vezes que nós priorizamos as coisas sem ser da vontade de Deus, nós damos com os burros na água, nós batemos a cabeça na parede e nós experimentamos situações e circunstâncias que nós não gostaríamos de viver. É dentro desse princípio que nós precisamos entender, e nós precisamos entender que as bênçãos sobre a família revelam quanto Deus valoriza a família. Deus valoriza a família. Deus tem um projeto para a família, e Ele vive isso de acordo com os seus princípios. Ele não negocia os seus princípios. Por isso que Ele estabelece mandamentos para serem obedecidos. Se a gente pegar lá os 10 mandamentos de Moisés, a gente pode dizer que tem 2 claros lá, que são sobre a família. Um deles é: honra os teus pais. Honra pai e mãe. Quando a gente fala de honra pai e mãe, de obedecer os pais, não há como negociar esse princípio. Existe um princípio de obediência aos pais que ele vai, na nossa vida até o momento em que nós casamos. A palavra diz que o homem se unirá, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É o único momento em que a única maneira do homem e da mulher se tornar uma carne é através do casamento. E é o casamento abençoado por Deus, trazido sobre a bênção de Deus. Ali o homem e a mulher se tornam uma só carne. E a partir daquele momento, então, a minha obrigação de obediência a pai e mãe se extingue, mas nunca vai se extinguir a honra ao meu pai e à minha mãe. Porque honra, queridos, é algo que tem que transcender a nossa forma de lidar com os nossos pais. Honrar tem inclusive a ver com o sustento dos meus pais quando eles estão mais velhos, necessitados. Honrar pai e mãe tem a ver com amor, com cuidado. Honrar pai e mãe tem a ver com estar junto, próximo, cuidando da saúde dos pais. Honrar pai e mãe tem a ver com você defender a imagem do seu pai e da sua mãe. Talvez o seu pai ou sua mãe não tenham sido pessoas perfeitas, assim como nós também não somos perfeitos. Mas isso não nos tira a obrigação da honra. Amém? Quem está me entendendo? Esse é um princípio. O outro mandamento,
não adulterarás. Que paralelo a isso tem um outro mandamento, que é não cobiçar a mulher do próximo. Nós precisamos entender que isso é mandamento de Deus, é obediência ao Senhor. E nós precisamos aprender a obedecer a Deus. Tudo que o inimigo quer, tudo que o diabo quer, é fazer com que nós deixemos de valorizar os mandamentos, as direções e os princípios de Deus na nossa vida. E a partir daí abrimos, uma porta terrível para todo o mal. Então a bênção, a proteção de Deus, aqui diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muitas vezes existem pessoas que ilusoriamente ou erroneamente acreditam que vindo aqui na igreja, Deus vai abençoar, Deus vai se manifestar, Deus vai trazer coisas boas, mas esquece que existe aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso exige de nós, queridos, obediência. Você vai me dizer: puxa vida, mas como é difícil obedecer a Deus, como é difícil seguir nos caminhos do Senhor. Não é fácil, não é fácil, mas isso não nos exime de buscar este princípio, não nos exime de obedecer à vontade de Deus, não nos exime de termos uma vida reta e santa ao Senhor. Isso nós só iremos conseguir quando nós pedimos a ajuda dos céus. Espírito Santo, me ajuda, eu sou falho, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse me assedia todos os dias. Você tem que buscar no Senhor. Você tem que buscar no Senhor. Isso não é algo que brota simplesmente porque você quer, mas você precisa buscar. Você precisa se envolver, você precisa se dedicar neste princípio. Deus, Ele instituiu a família, Ele a protegeu, mas Ele colocou em nossas mãos a obrigação de zelar pela nossa família. E isso a gente não delega, queridos, isso depende de nós. Isso depende de nós. Se obedecidos esses mandamentos, isso traz bênçãos sobre a vida dos que o praticam. Mas se pelo contrário esses mandamentos são deixados de lado, o contrário também fica aberto. E aí não adianta eu amarrar, você amarrar, é consequência. Consequência. A ordem divina é para obedecer os seus mandamentos. Veja o que diz Efésios no capítulo 6, verso 1 ao 3, diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é, o que está dizendo aí? O primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aqui existe o primeiro, Paulo está dizendo para nós, sobre o primeiro mandamento com promessa. Olha, você honra o teu pai, seja obediente aos teus pais, honra teu pai e a tua mãe, e aí você alcança o quê? As bênçãos e tudo vá bem na sua vida e seja longa a sua vida sobre a terra. Ou seja, você tem a prosperidade e tem também o quê? Longevidade. Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Você tem a bênção da prosperidade. Tudo vai bem, tudo vai te dar certo na sua vida, e longa vida terá sobre a terra. É promessa de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir, amados. Amém? Obedecer os mandamentos
né, que protegem a família, nos farão então bem-sucedidos, nos farão pessoas bem-sucedidas, e teremos a vida, a presença e a proteção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você não vai deixar brechas para que o inimigo avance e alcance a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Então não precisa temer ao diabo, não precisa temer os seus demônios. Siga a vontade de Deus, ande nos seus caminhos, tema ao Senhor e tenha uma vida de santidade no seu casamento e na sua família. Amém? Aleluia. Precisamos voltar à questão do valor e da importância da família em nossas vidas e da prioridade que ela deve ocupar na nossa escala de prioridades. Isso para que ela não se torne uma flor rara, como nós vimos aqui, e se encontre, né, esquecida em segundo plano. E aí nós vamos hoje então entender quais são as prioridades de Deus na nossa vida, para que nós possamos entender como viver isso, sem deixar que aquilo que é mais valioso na nossa vida se perca, morra, como aquela flor morreu. Eu não sei se você mas provavelmente você já deve ter tido experiências de famílias que foram destruídas, esfaceladas, casamentos que foram desfeitos. 1001 justificativas nós podemos encontrar nisso. Mas nós precisamos entender qual é a vontade e o propósito de Deus para a nossa família. Não só para a sua família que você constituiu, se você é casado, mas pela família de onde você veio, da sua origem. Isso tudo fará diferença na sua forma de conduzir a sua vida. Muitos de nós estamos vivendo de maneira desordenada em nossas vidas, assim como a história dessa mulher que nós vimos aqui, da flor rara. E o pior é que muitas vezes a pessoa tem sua escala de valores e prioridades devidamente ordenada em sua mente e no pensamento, porém elas não conseguem manter em prática. Quem aqui sabe da importância da sua família? Amém? Glória a Deus. Por que muitas vezes nós não conseguimos praticar e valorizar dessa maneira? É difícil, né? A correria do dia a dia, às vezes você passa muito tempo nas redes sociais. A gente tem visto, né, um mal moderno, se a gente pode dizer dessa maneira, que as pessoas estão próximas e longe ao mesmo tempo, porque estão próximas, mas cada uma conectada com a cabeça baixa, vendo um aparelho de celular na mão, vendo as suas redes sociais, trocando informações no WhatsApp, se escravizando naquela interação virtual, e muitas vezes falta abraço, e muitas vezes falta carinho, muitas vezes falta um diálogo, sentar à mesa, almoçar juntos, olhar um na cara do outro, sair para ir no parque, andar de bicicleta. Porque muitas vezes nós dizemos que nós não temos tempo. E aí quando eu falo que eu não estou tendo tempo para estar com meus filhos, com a minha esposa, qual é o recado que eu estou dando? Não é importante. Então, em primeiro lugar, o que vem na nossa escala de prioridades? Deus. Em primeiro lugar, Deus. É o que diz a palavra do Senhor para nós. Não há nada, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, a não ser Deus. O mandamento dado a Moisés, ele se encaixa e foi lembrado por Jesus para nós. Está em Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 28. Marcos 12, a partir do verso 28. Diz a palavra do Senhor: aproximou-se dele um dos escribas, que
que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O pastor Márcio sempre fala para nós, e não custa a gente repetir: se Deus não for o primeiro na nossa vida, Ele nunca será o segundo. Por que isso? Porque quando Deus não é a prioridade na nossa vida, surgirão muitas outras prioridades e nós esqueceremos Deus de lado. As necessidades, as tribulações, as preocupações, os desejos, muitas vezes vão sempre ocupar a nossa escala de prioridades. Quantos de nós conhecemos pessoas que jogam a sua vida para o trabalho, esquecem de tudo, porque preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso pagar minhas contas, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e se esquecem que o primeiro lugar tem que ser Deus. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, algumas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, por que você está preocupado com o que há de vestir, com o que há de comer? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Deus tem que sempre ser o primeiro lugar. Lucas 14, 26, o que diz aí a palavra de Deus para nós? Olha aí Jesus falando: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. É duro, mas é Jesus que está falando, não sou eu. Ame ao Senhor Deus em primeiro lugar. A prioridade nossa, para que nós sejamos capazes de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, inclusive a nossa família, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos pais, cuidar dos nossos filhos, do nosso cônjuge, só é possível se nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Porque sem isso nós não seremos capazes. Nós vamos tropeçar, nós vamos nos render às dificuldades, nós vamos nos render às tentações. O diabo vai nos seduzir e nós cairemos como presas fáceis. Por quê? Porque nós não temos o Senhor em primeiro lugar. Isso é muito sério, presta atenção nisso. Isso não é palavra religiosa, isso é princípio de Deus. E quando nós aprendemos a viver os princípios de Deus na nossa vida, nós recebemos dele as bênçãos de tudo aquilo que ele tem para nós. Amar o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças é ter o Senhor em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Em tudo, queridos. Talvez você fale: puxa, mas eu estou cheio de problemas, Samuel. Talvez você fale: puxa, você não sabe como é difícil aguentar a minha esposa, ou aguentar isso, ou aguentar aquilo. Você escolheu. Busque o Senhor. Busque o Senhor, porque Ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar, porque você vai parar de deixar de olhar para o seu umbigo, vai parar de deixar de olhar para o seu querer, os seus desejos, e aprender no Senhor que você casou para fazer o seu cônjuge feliz, e não você.
a plenitude na vida dos seus filhos. Os seus filhos, queridos, eles estão observando tudo o que acontece na sua casa. A forma como você lida com a sua esposa lida com você, o que você diz para a sua esposa, a forma como você trata a sua esposa te trata, eles estão observando o tempo todo. E aí, quando você menos assusta, o seu filho está inseguro, está tendo dificuldades na escola, está tendo problemas de relacionamento, está sendo agressivo na escola, mas ele apenas está refletindo aquilo que ele está vendo dentro de casa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E quando nós falamos aqui em buscar a Deus em primeiro lugar, não confunda isso com exclusividade. É prioridade, mas não é exclusividade. Isso não é para aquela pessoa que fala, puxa, não, eu estou buscando a Deus, e aí esquece da família e fala que está buscando a Deus, e está buscando a Deus. Queridos, é Deus em primeiro lugar, mas não exclusividade. Isso não lhe dá o direito de abdicar da sua casa. Isso não lhe dá o direito de abdicar da sua família. E não confunda buscar a Deus em buscar a igreja. Não, queridos, é diferente. E nós vamos ver essa diferença depois. Ministério é diferente de buscar a Deus. Amém? Porque o teu primeiro ministério é a tua casa. É a tua família. Então não confunda ministério, igreja com Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar não quer dizer que as outras coisas não sejam importantes na sua vida. Muito pelo contrário. É buscando a Deus é que você vai se capacitar a cumprir todas as outras prioridades que lhe serão exigidas. Amém? Amém, amém, queridos? Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. E em segundo lugar, o que vem? A família. Amém? Fala para o seu vizinho aí. Família. Muitos erram neste momento porque acham que a igreja vem antes da família. Não. Como eu disse aqui, né, o nosso primeiro ministério é a nossa família, é a nossa casa. E nós precisamos disso. Já vi diversos casos, né, de esposas ou de esposos que se sentem abandonados, né, pela esposa ou pelo esposo, pela igreja. Vive uma realidade, né, falar, puxa, não, eu vou me dedicar a missões, vou lá para a África e deixo a sua família aqui, desamparado. Queridos, tudo no reino de Deus tem que ser feito com planejamento e de acordo. Por quê? Porque você não pode expor a fragilidade da sua casa, abandonar e abdicar da sua casa em prol de qualquer outra coisa a não ser de Deus. Mas isso não quer dizer, com relação ao seu ministério, com relação à sua obra na casa do Senhor, tudo tem que ser feito com equilíbrio. Mas também não pode ser um impedimento, porque muitas vezes nós também colocamos como desculpa para não servir a Deus a família. E aí nós entramos numa confusão tremenda. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de princípios. Amém? Diz a palavra em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Aleluia. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo ou um descrente. Pegou aí? Não há dúvida, queridos, que a família é a nossa segunda prioridade. Por quê? Porque depende de nós, do nosso cuidado, do nosso zelo, da nossa presença na nossa casa, na nossa família.
Eu vi muitos casos de jovens, né, que se convertem e os pais não são convertidos. E aí, com aquele ímpeto de se dedicar ao Senhor, de se entregar ao Senhor, né, quase que mudam para dentro da igreja e abandonam os pais, abandonam a casa, não dá notícia. E se você foi chamado por Deus, entregou sua vida para Deus, é porque Deus quer te usar na sua casa, na sua família, para que o amor que habita em ti possa jorrar sobre outros, a começar daqueles que estão na sua casa. Tem muitos que, pela sua personalidade, pelo seu ímpeto, começam a se dedicar ao Senhor, começam a ser tocados pelo Senhor, mas chega em casa, permanece aquela pessoa rebelde, grosseira, agressiva. E aí a gente pergunta: puxa vida, meu filho está na igreja e chega aqui com essa agressividade, chega aqui com essa desobediência, chega aqui. Então assim, nós acabamos não refletindo aquilo que nós estamos experimentando em Deus. Por quê? Porque na igreja eu chego e vivo e choro na presença de Deus e falo: Deus, faz a tua obra em mim. E eu chego na minha casa e eu chuto panela, eu deixo tudo arrebentado, deixo meu quarto bagunçado e minha mãe fica louca, etc, etc. Imagina. Deus é um Deus de ordem, e Deus é um Deus que espera em nós essa transformação a partir de nós, na nossa casa e na nossa família. Os meus filhos têm que ver em mim o exemplo de um pai amoroso, um exemplo de um pai fiel ao Senhor. Os meus filhos precisam ver que eu me dedico também na palavra do Senhor, que eu estou estudando, que eu estou orando, que eu estou fazendo um culto no lar, que eu estou abençoando eles, que eu estou cuidando deles. Porque muitas vezes a coisa fica tão complicada, muitas obrigações, muitos compromissos, e nós vamos selecionando os compromissos de fora e esquecemos os compromissos de dentro. E aí qual que é a mensagem que eu passo para o meu filho, para minha esposa? Ah lá, dá mais valor para a igreja do que para mim, né? Meu pai, que Deus é esse que tira meu pai de casa, que não está aqui mais comigo, que não me leva para passear, que não me leva para ir nadar, que não me leva para ver o jogo do América. Não entendi aí a risada. Meu filho mais velho, queridos, quando ele era pequenininho, ele era americano, ele tinha a camisa do América. Ele ia comigo pro campo, Edmar. Aí o América caiu para a 3ª divisão e falou: pai, não dá, né? Tá difícil, né? Aí virou cruzeirense, imagina. Nem tudo é perfeito, né? Amém. Nós não podemos, queridos, negligenciar a família. Independente se você tem algum servir na igreja, independente se você tem muitas obrigações profissionais, independente se você tem que ganhar o seu dinheiro no seu trabalho, independente se o seu patrão te faz fazer muitas horas extras, não negligencie a sua família. Eu tive um colega de trabalho há uns anos atrás, e ele era um cara workaholic, né? Já ouviu falar dessa palavra? Era um cara que dormia no trabalho. Ele era um engenheiro, era o chefe da indústria, da planta industrial onde eu trabalhava, lá em Betim. E ele tinha família, ele era casado, tinha 3 filhos pequenos, os meninos dele. Só que ele trabalhava todos os dias. E ele chegava na fábrica às 7 da manhã e saía às 10 da noite. Todos os dias, inclusive domingo.
E ele era o chefe da fábrica. Se você pensar comigo, puxa, não precisa tanto assim. Ele tem uma equipe que trabalha com ele. E aí eu perguntei para ele, puxa vida, mas por que você não fica, por que você não descansa? Por que você não sai de férias? Por que você não fica um pouco em casa com a sua família? Aí ele falou para mim, aqui eu tenho paz, na minha casa eu não tenho. Se nós não somos capazes, queridos, de convivermos com as dificuldades, tribulações da nossa casa, da nossa família, das responsabilidades que nós temos que assumir na nossa casa e na nossa família, então para que eu vou casar? Para que eu vou ter filhos? Compreendem a responsabilidade? Compreendem a gravidade disso tudo? Não podemos simplesmente dizer, não, eu estou fazendo a minha obrigação, eu como homem da casa, eu sou o provedor da minha casa, eu estou trabalhando, eu estou pondo dinheiro aqui, não está faltando nada aqui, não está faltando arroz, não está faltando feijão, a conta de luz está sendo paga em dia, meu nome não está no SPC, e aí você está deixando a sua casa sozinho. Eu tive uma experiência dessa. E achei que eu estava fazendo certo. Comecei a me dedicar ao trabalho, né? Mudei de cidade, mudei de emprego, né? Assumi uma responsabilidade muito grande, 5 fábricas para me cuidar e supervisionar. E minha família ficou abandonada. Qual é a consequência disso? O inimigo entra e tenta destruir. E vem com força, queridos, vem com força. Não deixe a sua família de lado. Não priorize de forma errada a sua vida. É importante o trabalho? Sim, é importante. É importante você ajudar na igreja? Sim, é muito importante. Mas isso não pode te escravizar e fazer com que você inverta as prioridades. A sua família é prioridade do que qualquer outra coisa a não ser Deus. Amém? 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 Amém. Aleluia, então, por isso. Trabalho em terceiro lugar. Então nós falamos, né, de Deus em primeiro lugar, falamos da família em segundo lugar e do trabalho em terceiro lugar. Porque se eu não consigo ter as duas primeiras prioridades cumpridas, eu não vou ter sucesso na terceira, eu não vou ter paz na terceira, eu não vou ter êxito na terceira, porque me falta as duas primeiras. Eu não tenho como exercer uma profissão, eu não tenho como exercer um ministério, eu não tenho como exercer nada na minha vida se eu não tiver em primeiro lugar a Deus e a minha família em segundo lugar. É isso que vai me trazer a segurança para viver todo o resto da minha vida. É isso que vai fazer com que a minha motivação seja uma motivação correta. É isso que vai me direcionar e planejar a minha vida para que o meu trabalho seja algo que enobreça, que honre a Deus e que sustente a minha família debaixo de uma estrutura sólida. A palavra diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Se vier tempestades, se vier ventos, se vier tormentas, pode vir o que for, está firmado na rocha e não vai cair. A sua família não será destruída. Por quê? Porque ele está firmado na rocha. Aleluia. Aleluia. A palavra diz para nós, queridos, em Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Glória a Deus, aleluia.
O trabalho ele não vai te capacitar apenas para te suprir nas suas necessidades, mas que para que você possa ajudar também aqueles que necessitam. Foi o que o pastor falou aqui no início, durante a oferta. A bênção que o Senhor deposita na nossa vida financeira, na nossa vida material, nos bens que nós possuímos, não pode parar em nós, porque o reino de Deus ele tem que ser movimentado na nossa vida, porque quando para, ele apodrece. Água parada apodrece, água parada dá dengue, mas a água que rode, que passa por nós e vai adiante, ela vai levando a bênção, alcançando outras famílias, alcançando aqueles que são necessitados e fazendo com que a vontade de Deus seja perfeita na nossa vida. Amém? Precisamos aprender. O trabalho é fundamental na nossa vida. Talvez você fale, puxa, mas eu não trabalho, só estou estudando. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que começar a trabalhar. Não, queridos, se você está na idade de estudar, estude. O estudo é o seu trabalho, porque você está se capacitando para uma profissão futura, para você exercer uma profissão e poder trabalhar. Então dedique-se no estudo como se fosse o seu trabalho. Mas se você tem um pensamento errado sobre o trabalho, conserte agora, alinhe com o Senhor. Alinhe com o Senhor. Não importa se o seu trabalho é remunerado ou se ele é voluntário. Aqui na nossa igreja Lagoinha Aeroporto, toda a liderança que serve aqui é voluntária. Mas não haveria nenhum mal se houvesse remuneração para aqueles que se dedicam integralmente na obra do Senhor. A palavra de Deus dignifica isso. Mas nós entendemos que o projeto e a vontade de Deus é para que nós possamos servi-lo, independente se você está tendo uma retribuição ou não sobre isso. Mas acima de tudo, para que nós possamos ser usados por Senhor, para que a obra dele possa alcançar cada um. E a nossa aqui, queridos, a nossa visão aqui, que foi alinhada com o pastor Rodrigo aqui hoje na nossa reunião de pastores, é que a nossa igreja tem como visão o que? Fazer a vontade de Deus, que vidas sejam salvas. Não importa se essa igreja tem 80 ou 200 ou 500 pessoas, o que importa é que nós façamos a vontade de Deus. Amém? E através da sua família, famílias serão alcançadas. Que através da bênção sobre a sua família, outras famílias também sejam abençoadas pelo Senhor. Esse é o princípio. Este é o propósito de Deus nas nossas famílias. A sua família tem que ser abençoada, amém? Mas ela tem que ser abençoada para abençoar outras famílias. Todo o fluir da bênção de Deus sobre a nossa casa, ele tem que ser permeado na vida e na casa de outras famílias. Isso foi criado desde o princípio. E talvez você hoje me fale, puxa, mas você não conhece a minha família, você não sabe o tanto de problemas que eu tenho em casa, você não sabe a família de onde eu vim. Realmente eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe todas as suas lutas. Deus sabe todas as suas necessidades. Deus sabe todas as suas dificuldades. Mas você tem falado para Ele sobre isso? Você tem entregado nas mãos dele tudo isso que você está vivendo? Deus quer nos abençoar, amém? Mas nós precisamos entregar para Ele. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos entender que tudo é possível ao Senhor. Amém? Nós vemos vários exemplos na Bíblia de famílias que tiveram dificuldades. Desde o princípio, Adão culpou a Eva da sua queda. E o que isso resultou? Resultou que o próprio filho matou o irmão. Caim matou Abel. No meio de uma discussão, no meio de uma situação
difícil. Vários exemplos, nós vimos Noé, piedoso, bondoso. Ele resgatou a sua família inteira, mas ele também se embriagou e se fez imperfeito. Isaac também teve seus problemas, ele escondia a sua esposa, assim como seu pai escondeu Sara, Abraão escondeu Sara. Jacó mentiu para o pai, se passou pelo irmão para receber a bênção. E aí você fala: puxa vida, como assim? A minha família tem muito problema. Tem muito problema, mas nada é impossível para Deus. A minha casa teve muitos problemas onde eu nasci. Meu pai era uma pessoa boêmia. Vocês já ouviram essa palavra, boêmio? Boemia, né? Estava errado, né, irmão? O meu pai era um boêmio. E o meu pai não era um pai presente. Meu pai era um pai que abandonava a gente, que não pagava as contas. A cada 6 meses a gente recebia uma carta de despejo, aí tínhamos que ir para uma outra casa. O meu pai saiu de casa quando eu tinha 11 anos. Eu sou o 6º filho de uma família de 6 irmãos. Eu era o caçula, eu sou o caçula ainda, estão todos vivos. Mas meu pai era imperfeito. Meu pai teve muitas dificuldades de cuidar da sua família. E eu cresci sem essa referência de pai, cresci sem essa referência de Deus. Não tive nenhuma experiência, fui ter quando conheci a minha esposa, minha namorada na época. A família dela era uma família religiosa, apesar dos seus misticismos, das suas confusões, mas era uma família que procurava a Deus. E eu comecei a ter experiências e comecei a procurar Deus. Eu não sabia que eu estava procurando, mas comecei a procurar em tudo quanto é lugar que você pensava. Mas um dia a palavra de Deus me alcançou. Um dia eu fui apresentado ao Senhor, eu fui apresentado para a Bíblia, e eu comecei a conhecer desse livro, ainda na igreja católica. Comecei a participar de grupos de renovação carismática, comecei a participar de retiros, e Deus começou a trabalhar nesse coração aqui, que era um coração cheio de coisas erradas, de pensamentos errados. E somente há 16 anos atrás eu me rendi ao Evangelho, eu me batizei nas águas, me batizei no Espírito Santo, fui alcançado pela misericórdia de Deus. E de lá para cá a minha vida tem sido uma vida de crescimento no Senhor. Mas o que é importante, queridos, é que nessa minha experiência com Deus, não só eu fui impactado, mas toda a minha casa foi impactada. Porque Deus, Ele trata conosco de maneira individual. Mas o propósito dele é alcançar a família. Ele não se retém, ele não se limita a somente você. Ele quer toda a sua família. A promessa de Deus diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje eu entendo que muito que o Senhor deseja fazer em nossas vidas depende deste entendimento sobre o valor da família. E eu falo da importância da família na ótica espiritual. Nós estamos falando aqui na ótica espiritual da família, porque na ótica emocional, se eu dedicar a minha atenção na relação da minha família, no aspecto das minhas emoções, o que vai acontecer? Eu vou me paralisar diante das circunstâncias. Então, quando houver aqueles conflitos, aquelas discussões, aquelas diferenças, aqueles DRs, né? Amém? Né? Eu vou me paralisar, por quê? Porque eu estou preso nas emoções.
E eu ouvi outro dia alguém dizer que eu só posso me irritar com alguém se o quê? Se eu permitir. Olha que bênção, queridos. Por mais que alguém queira te irritar, queira te desafiar, queira te tratar mal, queridos, eu só posso receber isso se eu permitir. Mas se eu não permitir, eu digo, não, querido, aqui que vela sobre mim é o meu Deus. E o meu Deus, Ele traz sobre mim domínio, longanimidade. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a viver a vontade de Deus na minha vida. E eu preciso aprender a interceder pela minha família. Amém? Talvez você tenha tido uma experiência ruim na sua família de origem. Talvez você tenha vivido uma mágoa, uma decepção com um irmão, com um pai ou com uma mãe. Talvez houve um rompimento. Mas Deus diz para você hoje: você precisa orar pela sua família, porque assim como você foi resgatado, assim como você foi salvo, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu tio, a sua prima também serão alcançados. Mas você, queridos, é você. Ele está te chamando hoje. Ore pela sua família. Ore, não importa a sua mágoa, não importa aquilo que você sente hoje, entregue toda a sua mágoa, entregue todo o ressentimento que você possui no seu coração e entregue a Ele, libere perdão para que você experimente o amor de Deus fluindo através de você. Eu não sei qual é a história da sua família, mas eu digo para você: o que importa não é o passado que você viveu com a sua família, é o aqui e agora para diante. Decida hoje uma nova história, um novo tempo na sua família. Na sua família de origem, na sua casa, no seu casamento, na sua história familiar, com o seu avô, com a sua avó, com o seu tio, com o seu primo, não importa. Deus está te chamando a fazer um novo tempo com eles, orando por eles, intercedendo por eles e perdoando cada um deles. Declare isso diante do Senhor. Não deixe que isso prenda o seu coração, porque muitas vezes nós nos revoltamos com as atitudes das pessoas com as quais nós amamos. Muitas vezes eu fico comigo, eu falo com meu filho: filho, mas por que você está fazendo isso? Por que você não faz desse jeito? Por que você está fazendo desse jeito? E muitas vezes a mágoa, esse sentimento ruim que vem sobre nós, queridos, impede o agir de Deus, porque eu estou dizendo: não tem jeito para essa pessoa mais. Não, para aquela pessoa não tem jeito. Ih, já deu. Querido, se Deus te alcançou, Ele pode alcançar qualquer um. Amém? A misericórdia de Deus não tem limites. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se o seu parente, se o seu irmão, quem quer que seja na sua família, tem uma conduta reprovada diante do Senhor. O Senhor é simplesmente possível, soberano sobre todas as coisas, sobre todas as impossibilidades que você enxerga hoje. O Senhor não tem impossibilidades na vida dele. Este é o propósito de Deus. Aleluia. Já? Aleluia. Jesus amado, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A salvação é individual. Nós vamos prestar contas ao Senhor individualmente. Cada um, diz a palavra do Senhor em Romanos 14:2, assim, pois cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor. Mas o Senhor, Ele opera em nós com propósito sobre a nossa família. A nossa responsabilidade tem a ver com seguir o propósito de Deus na nossa família. Assim como Deus chamou Abraão
para que através dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Quem aqui é abençoado pelo Senhor? Isso aconteceu porque Abraão respondeu ao Senhor, obedeceu ao Senhor, e essa ordem dada a Abraão é dada para mim e para você hoje, queridos, e é através da nossa família que todas as famílias da terra serão também abençoadas, amém? A bênção não para em você, não para na sua família, a bênção vai adiante, a bênção alcança adiante, alcança o seu vizinho macumbeiro, alcança qualquer um que se opõe à palavra de Deus. Por quê? Porque é você, a sua família, o agir do Senhor na sua casa, a bênção do Senhor na sua casa vai atingir, vai alcançar todo este bairro aqui, toda esta cidade, para a glória do Senhor, amém? Aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Eu te digo, Deus vai abençoar a sua família. Amém. Eu vou falar de novo, Deus vai abençoar a sua família. Mas para quê? Para que a sua família abençoada seja uma bênção na vida de outras famílias. Amém? Deus não nos abençoa simplesmente por abençoar, mas Ele nos abençoa para que nós sejamos também uma bênção nessa terra. Amém? Para fechar, queria que você abrisse a Bíblia em Atos 10, 1, 4, e nós vamos já terminar. Me perdoem pelo avançar aqui, mas eu já estou terminando. Atos 10, verso 1 a 4. Diz assim a palavra: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele, e lhe dizia: Cornélio. E este, fitando nele os olhos e atemorizado, perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu-lhes: olha aí o que diz o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas, o que? Têm subido para a memória diante de Deus. Irmão, Deus ouve a sua oração. Ele não ouve só a oração de Cornélio, Ele ouve as nossas orações, amém? As orações de Cornélio foram ouvidas pelo Senhor. E o que aconteceu, queridos, com Cornélio e com a sua família? Olha aí Atos 11, diz aqui, olha, Atos 11, eu não anotei qual é o versículo, mas eu vou ler para vocês. Mas uma voz, não, aqui ó, e eis que neste momento pararam em frente à casa onde estávamos 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Veja bem, aqui estava Pedro, né, e a turma dele ali, né, após na Judéia, fazendo a obra de Deus em Jerusalém. Pedro ali então recebe então esses 3 homens vindo de onde? De Cesareia. Quem é de Cesareia? Cornélio. E que diz a palavra aqui para nós? Disse-me o Espírito que eu fosse com eles sem hesitar. Isso aqui é Pedro falando. E também estes 6 irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem. Quem é o homem? Cornélio. E diz aqui a palavra do Senhor: e ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais será salvo. Será salvo quem? Tu e toda a tua casa. Aleluia. Logo que eu comecei a falar, olha aí, logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, aleluia. Como disse João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo de Deus, aleluia.
O camarada aqui, Cornélio, ele orou ao Senhor, ele era um homem temente ao Senhor, ele orava pela sua casa, ele orava pela sua família, e aqui a palavra diz que um anjo apareceu para ele e falou: Cornélio, manda chamar a Pedro, e ele está lá em Jerusalém, para que Pedro venha até aqui. E ele mandou os homens buscar a Pedro, e Pedro chegou naquela casa direcionado pelo Espírito de Deus, e chegou ali, e ali houve salvação. Amém. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você hoje: não desista da sua família, não desista do seu filho, não desista da sua tia, não desista do seu primo, não desista do seu pai, porque a salvação do Senhor vai chegar na sua casa, a salvação do Senhor vai chegar na sua família. Amém? Não esmoreça, não desista, não enxergue as impossibilidades do momento, enxergue o poder de Deus, enxergue a soberania de Deus, enxergue o propósito de Deus que é sobre a sua família. E eu quero, neste momento, para a gente fechar, tem alguém aqui para tocar um violãozinho aqui agora? Amém, aleluia. Rapidamente eu vou pedir para os diáconos entregar os pedidos de oração, e eu vou colocar aqui no meio da igreja, e nós vamos orar. E eu quero pedir para que você, agora no seu coração, com o Espírito Santo do Senhor, você pense em um familiar seu. Pode ser o seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, sua tia, não sei quem é que o Senhor vai colocar. Você vai pegar este papel, vai escrever o nome dessa pessoa, dessas pessoas. Pode ser a sua própria casa inteira. Você pode, não há limites aqui, queridos. E nós vamos trazer diante do Senhor aqui. Você vai trazer diante do Senhor aqui esse pedido, e nós vamos colocar na taça de oração aqui, e nós vamos orar. Nós vamos orar, e o Senhor vai agir. O Senhor vai agir, o Senhor vai agir, o Senhor vai trazer salvação na vida dessas pessoas. É um ato profético que, pela fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Traga para nós orarmos. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar pela nossa família. Nós vamos orar pela nossa casa. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito sobre a sua família. Deus tem um projeto. E na terça-feira aqui de oração nós vamos orar novamente por isso, sobre este propósito, pelas famílias de Lagoinha Aeroporto, pelas famílias da nossa igreja, para que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Aleluia, aleluia. Eu vejo agora
Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem escrito, ó Deus, nos teus projetos, nos teus propósitos, Senhor Deus, toda a nossa história e a história da nossa família. E queremos, ó Deus, que cada um desses escritos, cada um desses propósitos, ó Deus, se cumpram nas nossas famílias. Que nenhum desígnio do Senhor, que nenhum propósito do Senhor, que nenhum plano do Senhor seja frustrado, mas que pelo contrário, ó Deus, que pelo poder que há no nome de Jesus, a tua salvação alcance as nossas casas, alcance os nossos filhos, alcance os nossos pais, alcance os nossos irmãos, alcance os nossos tios, alcance a nossa família, ó Senhor. Nós declaramos e ligamos aqui na terra, para que seja ligado no céu, que toda armadilha, toda corrente, todo o mal de Satanás sobre as nossas famílias é cancelado agora no nome de Jesus. Nós damos uma ordem aos seus demônios, Satanás: solte as nossas famílias, em nome de Jesus. Solte os nossos filhos, em nome de Jesus. Solte os nossos pais, em nome de Jesus. Caia por terra toda idolatria, em nome de Jesus. Caia por terra toda maldição, em nome de Jesus. Caia por terra toda mentira, em nome de Jesus. Toda mentira religiosa, em nome de Jesus. Caia por terra toda mágoa, todo ressentimento, em nome de Jesus. Opere, ó Deus, com o teu perdão e a tua misericórdia, alcançando cada um, ó Pai, que está escrito aqui nesses papéis, representando, ó Deus, aqui a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, Pai. Nós te agradecemos por isso, Deus. Declaramos, ó Deus, que veremos em breve o teu agir e o teu milagre sobre as nossas famílias. E teremos testemunhos a serem contados aqui na nossa igreja. Em nome de Jesus, que toda honra, toda glória sejam dados ao Senhor. E nós te adoramos, te louvamos e bendizemos, crendo que a tua obra já se faz presente na nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glórias ao Senhor por isso. Glórias ao Senhor por isso. E eu quero já abençoar a sua ida para casa. Mas antes eu quero deixar aberto um chamado e um convite do Senhor. Porque nós aprendemos que, em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus. A prioridade na nossa vida é o Senhor. Pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que ainda não declarou isso na sua vida, não tomou essa decisão ainda de entregar em primeiro lugar a sua vida nas mãos de Deus. Ou pode ser que tenha alguém que porventura já esteve, já conviveu, já andou pelos caminhos, mas por um motivo ou por outro, pelas prioridades erradas, se afastou. Hoje o Senhor está chamando você que quer entregar a sua vida, ou você que tem o desejo de voltar na presença do Senhor. Se você é dessa pessoa, eu quero orar por você nessa noite. E para isso eu peço que você levante uma das suas mãos. E eu quero orar por você que hoje quer entregar a prioridade da sua vida ao Senhor. Ou você que esteve distante e hoje volta. É passo de minuto só. Não tenha constrangimento. Apenas levante a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém aqui nesse sentido hoje? Amém? Todos estão salvos? Então, queridos, aprendam nessa semana, a partir de hoje, a prioridade da sua vida é o Senhor. A segunda prioridade é a sua casa, a sua família.
é o seu trabalho. O Senhor vai cumprir as suas promessas sobre a sua vida e sobre a sua família. Entregue